Noé e a sua família dentro da arca, porque o princípio, ele fala que o compromisso era com Noé, não era com a mulher dele. Você já está falando com alguém aqui. O compromisso não é com aquele que está desviado, afastado, mas o compromisso é contigo. Glória a Deus, Porque se você se deixar levar com aquele que está na tua casa, que você está orando, você pode se desviar. Meu Deus, eu vim pegar, irmão, Jesus. Jesus vai dizer bem claro nas suas palavras que aquele que não se ajuda se espalha. Jesus vai dizer no livro de Lucas que o inimigo do homem está dentro da tua casa. Mãe contra filho, filho contra pai, pai contra filho. O inimigo do homem está dentro da sua própria casa. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo que aquele que der brecha, Satanás vai entrar. Porém, se o filho do homem voltar à terra, será que vai achar pela terra? Está lá em Lucas capítulo 18. Ele quer ver se a igreja vai permanecer orando, dizendo: Senhor, muda o quadro da minha família, muda o quadro da minha casa. Glória a Deus, Vocês estão vivendo batalha espiritual. Essa batalha não tem vencido Satanás, porque os crentes não querem orar mais, não querem jejuar mais, não querem pagar preço. Eu tenho uma palavra profética para este altar. Continua no princípio do primeiro amor. Glória a Deus, aleluia! Oh, a se comanasse, aleluia! Vocês estão olhando aqui para uma pessoa simples, uma que vai nas cadeias e ora, porque ela tem povo que ora, mãe que ora, e Deus ele muda o quadro, porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, também continua sendo Deus. Mas o princípio de Noé era: mantenha a rédea dentro da tua casa. É o princípio da educação cristã, porque crente é diferente do mundo. Se lá na escola pode fazer, eu não posso porque agora eu sou cristão. Se lá naquele lugar faz, eu não posso fazer. Só que tem uma mistura, um espírito chamado nada a ver. E quem é cristão tem que ter essa regra e dizer: não faça isso. Mas pastor, o meu marido, a minha esposa não é crente. Fica tu na tua posição e entra em oração. De momento algum Deus não mandou Noé se separar, mas Noé tinha autoridade na tua casa. O que o Senhor está dizendo? Eu vou voltar a te dar na tua mão que você perdeu, Noé. Glória a Deus, aleluia! É autoridade de homem de Deus. Glória a Deus, aleluia! O diabo tem que entender, glória, que não é você, é o Espírito Santo contigo. E a Bíblia vai dizer que o desejo era a ordem a teu respeito. Aonde que eu vou ter anjo de guerra, aonde você vai ter anjo de guerra. Não precisa falar nada, mas ele fica santificado com o Senhor. Como assim, pastor? Eu tenho que tirar minha devocional todo dia no jejum. Se é pouco, tem que fazer mais. Eu tenho que orar mais. E tem que ver o mover de Deus. Noé doutrinava a tua família. Ele recebe uma ordem de Deus dizendo: olha, Noé, eu vou destruir a terra. E você e a tua família vai construir a arca. Entra tu e a tua família na arca. Ele começa a dar ordem na tua família. Eu quero acreditar que a mulher dele começa a questionar. A Bíblia não fala isso. Ou o filho dele começa a questionar. Mas a Bíblia não fala isso. Pensa, o Senhor chega a falar para você dizendo: olha, mulher, olha, homem, entra dentro da igreja e faz um propósito de oração. E de repente você vai falar para o ministério, que vai compreender, e Deus vai testificar com ela ou com ele que é verdade. E de repente alguém vai dizer: não, você é coisa na cabeça. Não, vamos entrar em oração, porque eu tive um sonho que demônios invadiam essa cidade, que demônios iam fazer isso. E não acredita, e muitas vezes é assim com a igreja. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre dons ministeriais. Aqui tem dons espirituais. Deus da visão, da revelação, da sonho, da intimidade. Porque ninguém entra de engano. Quando tenta entrar de engano, porque a mulher que está no altar não consegue compreender. E está lá hoje com a espada de fogo. Glória a Deus, aleluia! Porque o lugar que tem unção é consagrado a Deus, o inimigo não faz raça. Quantos já saíram? Quantos questionário? Porque olharam com olhar carnal, olharam com anel de teologia e não entenderam. O dono da obra é Ele. É Ele. Glória a Deus, aleluia. É Ele que manda, Ele que tira, Ele que faz, Ele que decreta. É Ele, aleluia, que governa a igreja dele. Noé começa a construir, ouve.
O Senhor falar com ele, ele agora senta com a mulher, mais ou menos assim: olha, esposa, o Senhor falou comigo e diz que vai destruir a terra. Meu marido, que é isso? Ele disse que nós vamos construir uma arca. Quando ele fala nós, é um conjunto. Quem está entendendo? Glória a Deus. A igreja dividida não fica em pé, mas a igreja unida ela vence. Oh, aleluia! É por isso que nós vamos entender porque tem meia dúzia, tem 5, porque muitos estão querendo casa cheia, mas Deus nunca preocupou com casa cheia. Mateus capítulo 18, verso 20. Glória a Deus, aleluia! Quem foi vai ter que voltar, quem foi vai ter que vir agora, e Deus nesse lugar, mas uma vez entender, é lugar de princípio, é balada de oração para Deus. Ele começa agora a falar com a esposa dele, com os filhos de adulto. E Deus, ele faz o mover dele, está lá tudo preparado e começa a construir. Mas antes, talvez o filho dele diz: pai, quem é Javé? Quem é o Deus que o nosso ancestrais Abraão tinha? Eu ainda não vi de meus olhos, mas eu sinto ele dentro de mim quando ele fala comigo. Quem pegou isso? Glória a Deus, aleluia. Quando você está à noite em casa, você está sem sono, tem um arrepio gostoso, até mesmo com medo se apresentando, e ele chamando: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Só que às vezes o homem demora, e Deus permite uma perturbação para tirar a gente do sono, e você começa a entender: o Senhor está me chamando para orar. E sempre na calada da madrugada, ele permite o movimento acontecer para que nós vamos entender que eu tenho que estar no altar de oração com os seus irmãos. Eu tenho costume para subir montanha, para orar no monte. Eu gosto de monte, gosto de vigília, porque eu só aprendi sendo fogo que Deus ele vem falar comigo. Só que ele começa agora a ensinar os teus filhos sobre quem é Deus, quem é Javé, porque o nome dele representa Deus. E o texto sagrado que nós lemos em Atos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo, após a sua prisão, o carcereiro tinha uma família, mas não conhecia Jesus. Só que agora, quando acontece o milagre na cadeia, aonde tudo está preso, através da unção, ora, louva, o seu se abre, a cadeia é revelada. Glória a Deus, aleluia, porque o Cristo desespera daquela alma, daquela cadeia. A primeira revelação do Espírito tem casa que está ainda governada por Satanás, mas nessa noite, nessa campanha, tem uma palavra por Satanás. A igreja é uma medida de oração. O diabo vai ter que sair da tua casa, ele vai ter que sair do teu caminho, aleluia, porque ele não resiste o povo que clama a Jesus de Nazaré. Eles começam agora a clamar e o outro orar. E de repente, irmão, era princípio perto da meia-noite, não sei louvor, mas tem um louvor que diz: de repente, alguma coisa aconteceu. De A cadeia caiu. vão acontecer, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta a mão pro céu e clame ao Senhor. Oh, Jesus da glória! Aleluia! Aleluia! Jesus da glória! Aleluia! 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 Jesus da glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! De repente, minha irmã, meu irmão, as cadeias quebram, aquele que está desempregado começa a Glória a Deus! Aleluia! Deus começa a mostrar, olha a providência, porque está morando na luta. Glória a Deus! Aleluia! Aqui na campanha com fé, pedindo: Senhor, muda o quadro, e Deus envia hoje a providência e age. Só que agora, aquele homem que estava ali comandando
Ele pede luz. Como pode isso? Ele pega uma espada para se matar porque ele sabia que Herodes ia matar ele. Naquela época, que tomasse conta da situação daquela ali, se falhasse, ia para a forca, ele já ia se matar, porque senão seria uma vergonha na família. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, não tire a vida. Todos estão aqui. Ele é atento. O que aconteceu isso? Isso é poder de Deus. Isso é unção. Isso é poder de Deus. É unção. Está na hora da igreja focar a Deus para ver poder do Espírito. Está na hora da igreja invocar o Senhor para ver os dons espirituais. Como assim? Libertação, manifestação do demônio, milagre acontecer. Está na hora da igreja. Glória a Deus, aleluia. O Senhor manifesta a tua glória. Quando eu louvar o Senhor, quando eu pregar a tua palavra, está na hora da igreja pedir o Senhor Deus, eu quero estender a mão. Este bairro, Senhor, seja macumbeiro, homossexual, lésbica, entrar para essa porta. Glória a Deus, aleluia. Eles estão vivendo uma geração, irmão, sem fé. Olha na internet, na tecnologia, aí alguns montam uma montagem, minha casa cheia, dizendo que está acontecendo, não acontecendo é nada. E Deus dizendo, estou todo o tempo nessa igreja, todo o tempo ao lado dela, mas eles não me buscam. Ficamos mais 24 horas na internet do que buscando o Senhor ou com a moto na direção da igreja. Ficamos mais buscando mais prazeres carnais do que estar ganhando tempo em oração na igreja. Esses homens da Bíblia aqui, eu entendi com minha experiência que eu tinha que me renunciar para ver a glória de Deus. 2019, tem alguém aqui que o filho já foi preso ou está preso? Tem 2 netos, tem cadeia caindo lá dentro. Glória a Deus, aleluia. Cadeia. Ajuda isso. Eu pedi ao Senhor experiência, porque quando eu me converti, eu via Marco Feliciano pregando, almoçando, e via Marco Pereira com paletó. Eu falei, eu quero isso aí, Jesus. Eu quero isso. Então você entra na renúncia. Entrei naquela cadeia em 2019. Quando eu pisei naquela cadeia, caía muito demoniado. Eu queria que os amigos tivessem, eu não tivesse, mas eu estava com Jesus sozinho. E o Senhor falou para mim, eu não divido meu servo, a minha glória é com ninguém. É eu que Glória a Deus, aleluia. Lembre-se a humildade, porque eu que faço o poder. Mas tem um preço a pagar. Renunciei à capoeira, renunciei